Meu nome é Paulo Mota, sou casado com a Ireni e tenho 2 filhos, que são muito lindos, puxaram para a mãe, o Daniel e a Sofia. Fui ordenado ao Ministério Pastoral em 1987 e me tornei missionário logo em seguida, indo trabalhar na região da Estação da Luz, na época conhecido como Boca do Lixo, hoje conhecida como Cracolândia. Depois Deus nos levou para fazer um trabalho missionário na Ásia e na Oceania, e depois disso, voltando para o Brasil, fui trabalhar na região da Estação da Luz, na Praça da República, Praça da Sé, com as crianças de rua. Naquela época, no início da década de 90, havia centenas e centenas de crianças naquela região, cheirando cola, roubando. E foi assim, eu passei basicamente 11 anos no trabalho missionário sem nenhum tipo de apoio. Durante aquele período eu fui sequestrado uma vez, os criminosos fizeram roleta russa, que eles não podiam deixar embora porque eles me levaram pro barraco deles. E por 3 vezes eles apertaram o gatilho. E foi assim, mas Deus estava comigo, eu fiquei falando do evangelho para eles o tempo todo. E com a graça de Deus, eu me lembrei do MacGyver, aquele filme antigo, que fazia as coisas assim com um pedaço de pau, com um pedaço de plástico. Eu lembrei do MacGyver e falei assim, poxa, eu podia tentar escapar daqui, do cativeiro. E Deus ajudou tanto que eu consegui escapar do cativeiro. E quando a Ireni engravidou do Daniel, nós decidimos parar com o ministério por causa da falta de apoio. Muitos falavam assim para nós, olha, se vocês não têm dinheiro para fazer o trabalho, talvez é porque Deus não esteja nesse tipo de trabalho, nesse tipo de ministério. E aí nós sempre resistimos a esse tipo de ideia, de comentário, mas chegou no momento que nós achamos que era melhor parar mesmo, visto que não dá para continuar fazendo isso sem o apoio da igreja. E então foi quando eu decidi parar que Deus levantou algumas pessoas que me ligaram e falaram, eu posso levar um grupo de visitantes até você? Eles são da Califórnia. E esse grupo de visitantes, eles vieram a pessoa responsável pediu para que eu não falasse nada sobre as necessidades que eu estava parando, o porquê eu estava parando. E eu concordei, porque já havia sido feita a decisão de parar, então não tinha necessidade de ficar falando sobre isso. Então, foi interessante porque a gente mostrou tudo o que fazia, e aí um dos pastores, pastor Daniel Henderson, da igreja Arcade Church naquela época, ele pediu para voltar para falar comigo depois, porque Deus incomodou ele. Ele podia fazer alguma coisa, ele sentiu, e que era uma direção de Deus, nesse sentido. Então, ele voltou e falou, olha, eu quero que você fale a verdade, o que está acontecendo mesmo aqui? E aí nós falamos o que estava acontecendo, que nós estávamos parando e por que estávamos parando. E ele falou, então não, a minha igreja vai apoiar você, para que você não pare, nem você nem sua esposa. E aí ele nos convidou para ir para a Arcade Church, a igreja dele em Sacramento, na Califórnia, e preparou tudo. Nós ficamos tão felizes porque ele foi um homem de palavra. Muitas pessoas apareciam, faziam promessa. Crente gosta de fazer promessa, mas nem sempre cumpre. E aí, ele foi um homem de palavra. Ele falou que ia fazer alguma coisa e de fato fez. E nós demos o nome do nosso filho de Daniel por causa do pastor Daniel Henderson, um homem de palavra. E estava tudo indo muito bem, eu e minha esposa, Deus nos abençoando. Só que aí eu comecei a entrar em depressão. Na época eu não tinha noção, não sabia que era depressão, mas eu comecei a me isolar. Eu comecei a ter atitudes muito pobres, eu comecei a ficar muito confuso e eu comecei a entrar em parafuso. E aí depois de 1 ano nessa confusão, fui diagnosticado como bipolar. E eu comecei a piorar, cada dia piorando. Foi muito difícil adaptar com o medicamento. Os médicos não achavam, alguns deles pioravam a minha condição. Eu já não conseguia mais viver. Então foram 9 anos de muita luta, dificuldade. Eu já não tinha mais condições de fazer nada.
Eu me perdi nesse meio tempo, comecei a perder minha família, perdi o ministério, o trabalho, e eu não sabia mais o que fazer. Eu não conseguia mais dormir, mesmo com todo o medicamento. Eu comecei a manipular os medicamentos para alcançar os resultados que eu queria. Então, se eu estava muito deprimido, o médico recomendava alguma coisa, eu multiplicava aquilo algumas vezes. As coisas estavam indo muito, muito mal. Eu estava muito mal. E aí eu achei que era a hora de acabar com tudo aquilo, porque eu via a minha família sofrendo, a minha esposa, meus filhos, as pessoas que me amavam. E aí eu decidi acabar com a minha vida. Eu não acreditava que Deus fosse capaz de fazer qualquer coisa por mim, mas foi quando alguém que eu conhecia, me chamou. Vamos, Paulo, eu me converti. Ele era um amigo, um colega na época. E ele se converteu e me chamou para ir para a igreja com ele. Porque ele não queria ir sozinho. Eu pensei comigo, a minha vida eu não acredito que Deus possa fazer mais nada. Mas de repente eu posso encorajar ele a ir para a igreja, ficar firme na igreja. E ele me levou, no bairro pobre, lá no Grajaú. E ele entrou assim, ele estava tão entusiasmado que ele entrou, me deixou para trás, e o senhor que ficava na porta não deixou eu entrar, me parou. E quando esse senhor me parou, ele olhou para os meus olhos e falou: você precisa de um milagre, não é? Aí eu falei: precisar eu preciso. E ele falou também: mas você não tem mais fé para receber esse milagre? Eu falei: não, eu não sei, eu não acredito que Deus possa fazer mais nada por mim. E ele falou: olha, filho, é tudo pela graça de Deus. Não é pelas coisas que você fez ou deixou de fazer, mas é a graça de Jesus. E eu gostaria de orar por você, para que essa graça se manifeste em forma de milagre, e você receba a sua cura, o seu milagre, e que você volte para casa e durma. Quando ele falou assim, eu até dei risada, porque fazia tantos anos que eu já não dormia, a não ser na base de muito Rivotril, Zolpidem, e Seroquel e um monte de outras coisas. E que eu falei assim, e aí eu falei, mas como, Como isso? Ele falou assim: olha, filho, a minha fé é muito pequena, mas eu gostaria de partilhar minha fé com você, dividir minha fé com você. Eu gostaria de dividir minha fé com você para que você receba esse milagre. Aí eu falei: eu não sei se o senhor pode fazer isso, mas se o senhor está dizendo que pode, então eu aceito. Mas eu estava muito tocado com aquela singeleza dele. É uma pessoa simples, falava um português errado, mas ele falava de coração. E ele orou por mim, pedindo a graça de Deus em forma de milagre na minha vida. E eu voltei para casa aquela noite e eu fui direto para o remédio. E quando eu fui direto para o remédio, eu vi uma voz no meu coração falando: não toma, vai dormir. E eu não pensei que era da parte da minha loucura. Eu falei: não, se eu não tomar os remédios, eu vou ficar acordado até depois de amanhã. Aí outra vez a voz veio e falou comigo para não tomar, para mim dormir. E eu fui deitar. Então, em 25 de julho de 2014, eu fui deitar. E quando eu acordei uma nova pessoa. E eu sabia que Deus havia me curado. Eu acredito que Deus usa os médicos, Deus usa medicamento para abençoar pessoas. Não tenho dúvida disso, mas a minha experiência pessoal, Deus fez um milagre sobrenatural, onde eu fiquei livre, curado na hora. Aí eu contei para minha esposa, ela: pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessa, volta pro médico. Ela estava com medo, porque toda vez que eu parei de tomar remédio, eu enlouquecia. Mas aí eu voltei no psiquiatra, e ele falou que ia me internar e tudo mais. E aí quando eu contei para ele o que havia acontecido, ele falou assim: olha, eu não sou cristão, eu sou um cientista, mas se você está dizendo para mim que existe um Deus que é capaz de curar, eu não sou ninguém para dizer que não há. E eu estou vendo pela sua clareza, eu estou vendo que você está muito bem. Então vamos fazer o seguinte, eu vou acompanhar você. Eu quero acompanhar você toda semana, você liga para mim. E eu quero saber como você está indo. Se você estiver bem, tudo bem, fica sem remédio. Se alguma coisa acontecer,
Se tiver alguma mudança de humor, eu quero que você volte pro remédio imediatamente. Então já fazem 19 meses que Deus me curou. E eu estou muito feliz com a graça de Deus. Deus continua fazendo milagres. Ele tem poder. E eu sou grato a Ele, que não só restaurou a minha saúde, mas também restaurou a minha família e ministério. E eu estou tendo muita alegria de poder estar aqui na IBNU e fazer parte dessa família e poder estar aqui sendo abençoado por Deus e podendo servir as pessoas aqui. Acho que é isso.